Bem-vindo a todos, não é? A mais essa edição do Espaço de Investigação da Psicose. Quem trabalha nesse espaço sou eu, Jane Dark e Ângela Rocha. E a Jane teve a feliz ideia de, a partir de uma conversa com a Vera no Rio, ela teve essa lembrança interessante de conjugar a questão do autismo, que estava comentando aqui com Silvia, psicose e autismo são temas assim que toda vez que lança, a gente forçosamente tem que pôr a mão na clínica, na experiência, no dia a dia, para ir tecendo um conhecimento, um saber. E isso, para a escola, é fundamental, né? Então, eu quero apresentar para vocês a Vera Vinheiro. A Vera é membro da Escola da Letra Freudiana do Rio de Janeiro, que é uma escola parceira, interlocutora, presente em todos os eventos, e como a gente também lá. Então, seja bem-vinda, Vera. Te agradeço muito. Vocês vão ver o texto de Vera, que tem essa marca da experiência clínica muito bem traçada, é empolgante. E a gente convidou para comentar essa intervenção de Vera, convidamos Silvia Mício e Heloísa Godoy. Silvia é membro do Aleph e Heloísa também. Então, nós vamos funcionar da seguinte maneira. Vera vai começar a falar, a gente não vai ter interrupções na fala dela. Quem quiser colocar questões, coloque no chat. Isso vai aparecer por escrito no chat. Então, todos vamos desligar os microfones. Vera vai falar. Na sequência, Silvia. Eu passo a palavra para a Silvia Mício. E depois para a Heloísa Godoy. A gente continua fazendo as questões por chat. Após a fala delas, as questões serão lidas para elas e a gente abre a palavra a viva voz. Ok? Combinado assim? Então, eu queria agradecer mais uma vez a Vera e ao Núcleo de Investigação Clínica do Autismo e da Psicose, da Letra Freudiana, da qual Silvia Dizter. É isso? Faz parte também, não é, Vera? Diziter. Dizter. Diziter. Silvia Diziter. Dizter. Tá bom. Isso. Tá bem. Ela parece que ela não está presente, mas eu queria fazer um agradecimento especial, porque você menciona que a elaboração que você traz é fruto desse trabalho conjunto aí, não é? Sim, ela deve estar chegando. Tá bom. Então vamos lá. Eu quero passar a palavra para você e a gente aguarda o desdobramento aqui do debate, tá bom? Está com você a palavra, Vera. Bem, obrigada, Zé. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui em BH. Aqui em BH é ótimo, né? No esforço de transmissão dessa clínica tão difícil, né? Estou muito feliz por estar aí em BH, mesmo à distância, né? Pois, como vocês sabem, eu sou um cadinho mineira, né? Eu sou um cadinho mineira e me sinto muito à vontade aí com vocês, né? Acho até que se não fosse o S, eu até enganaria bem que eu era mineira, né não? Quando a Jane falou comigo lá no Rio, né? Porque eu estou fora do Rio, na nossa jornada do final do ano, e eu falei, sim, lógico, acho importante essa troca, acho importante a gente ter essas conversas, né?
e a gente não agendou nada, a gente apenas combinou de que ela me avisaria. Aí veio a pandemia, né? E eu estou fora do Rio desde março. Quando a Jane entrou em contato comigo agora, eu disse a ela, sim, eu lembro, a gente combinou, mas eu estou com um problema. Eu estou fora do Rio e estou sem os meus livros. Isso é um problemão. Né? E aí fiquei assim um pouco, né, receosa de me comprometer, mas depois pensei, e a Jane achou boa a ideia, eu falei, mas eu estou com o meu computador, né? E eu tenho os textos no meu computador, os textos que eu venho produzindo ao longo desse tempo que a gente está aí às voltas com a investigação do autismo. Textos próprios, textos em dupla, textos em cartéis, ou seja, uma produção um pouco do que o núcleo vem trabalhando. E a Jane achou ótimo que a gente, então, pudesse trabalhar assim, e eu achei muito bom poder revisitar esses textos que estão publicados nas nossas revistas, né? Então, nós vamos aqui articular um pouco, né, a partir disso que a gente vem trabalhando na escola em relação ao autismo. Então, tem textos antigos e textos mais recentes. E aí eu passei um pouco por todos e vou trazer para a gente poder ter essa conversa. Tá? Clínica do autismo. Eu parto de uma epígrafe de Lacan, no Seminário 11, no capítulo sobre alienação. Se a psicanálise deve se constituir como uma ciência do inconsciente, convém partir de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Daí deduzir uma topologia cuja finalidade é dar conta da constituição do sujeito. Levando-se em conta que o enigma do autismo continua causando, e muito, aos analistas, nos dedicaremos a trabalhar hoje na via do autismo como enigma. Para o analista, o enigma deve ser tomado como indicou Lacan no Seminário Avesso da Psicanálise. A função do enigma é um semi-dizer, e, por isso, aproximada ao saber em função de verdade no discurso analítico. O semi-dizer da verdade. Portanto, enigma do autismo, não naquilo que suscita de respostas, uma proliferação. Ora é dieta de glúten, ora são as vacinas de sarampo, ou é um X frágil e etc. Mas sim naquilo que, como enigma, um ponto de verdade interpela o analista em sua função, o desejo do analista, naquilo que o faz apostar. Será que é por aí que o enigma do autismo, ou o autismo como enigma e não como categoria, diagnóstico, interpela cada analista em sustentar o saber em função de verdade? Desde aí, o autismo, que escancara o real, nos ensina do tempo inaugural da constituição psíquica. Ensina que a introdução da linguagem no vivente produz um esvaziamento de gozo, permitindo a construção de orifícios libidinais, contornando o objeto. Verdadeiro ancoramento diante da ameaça de fragmentação a que o vivente se vê exposto. O autismo, nomeado por Léo Kanner
em 1943, como uma inaptidão das crianças, desde o início da vida, para estabelecer relações normais com as pessoas e a reagir normalmente a diversas situações, tem sido entendido leigamente no imaginário popular como uma desordem que produz mutismo, ou seja, uma desordem no nível da linguagem. Isto não é sem razão. Não é sem. O passant na frase afirma um motivo. O funcionamento do autismo indica que a linguagem é o que estrutura o ser falante. Não se trata, para aquele que fala, somente de aquisição de linguagem, mas de a linguagem estruturar o vivente como um ser falante. Aspas. São simplesmente pessoas para quem o peso das palavras é muito sério e que não estão facilmente dispostos a ficarem à vontade com estas palavras. Fecha aspas. Essa é uma referência de Lacan nas conferências nos Estados Unidos, conferência em Colômbia. Depois eu passo as referências para vocês, é que eu não tive tempo, tá? A aquisição do saber falar implica que algo deve ser tomado do outro, que é o lugar onde o significante se coloca. É algo a ser tomado, algo a aprender. Há aqui um saber em jogo, mas este saber, para tê-lo, diz Lacan, aspas, é preciso empenhar a própria pele, pois que ele é difícil. Difícil de quê? Menos de adquiri-lo do que gozar dele. Fecha aspas, é Lacan no Encore. A dificuldade do exercício de um saber é aquilo que realça a dificuldade de sua aquisição. E a dificuldade é o gozar disto. Há um abismo entre o fato de se articular diferentes sons e o fato de que um ser humano chegue a dizer alguma coisa. Neste abismo se situa a linguagem definida por Lacan, na conferência em Genebra sobre o sintoma, como um cancro, como aquilo que faz do ser humano ser humus, ou, dito de outro modo, matéria em decomposição. Nesta mesma conferência, quando responde à pergunta sobre o que faria com que uma criança fosse receptiva a uma ordem simbólica ensinada ou transmitida pela mãe, Lacan esclarece que a ressonância da palavra é algo constitucional. Com esta observação, indica que a recepção pela criança daquilo que vem do outro como voz é algo ao que se está condenado. Aspas. Porque o corpo tem alguns orifícios, dos quais o mais importante é o ouvido, porque ele não pode se tapar, se cerrar, se fechar. É por esse viés que, no corpo, responde o que chamarei de voz. Fecha aspas, Lacan no Seminário 23, Le Santôme. Portanto, não se trata do fato de que as crianças autistas não nos ouvem, mas talvez que só escutem o barulho. Ou, melhor dizendo, tudo ao seu redor murmura. É no vazio do outro que a voz ressoa, sensibilizando o corpo que se articula ao significante. De outro modo,
somente há a sonoridade barulhenta que invade o corpo. O autista se resguarda da invasão da voz e da palavra do outro, vivida com horror. Horror que se expressa e não se restringe a um ouvir que não ouve, mas também ao olhar de um olho que não quer ver, nem se ver olhado. De um corpo que mantém distância do outro e busca se esconder e se evadir ao contato. E com uma linguagem que, por vezes, se omite de expressar e se guarda com um vocabulário próprio. São formas de proteção, mas também é um modo de gozar. E se, como diz Lacan, o inconsciente é a maneira que teve o sujeito de estar impregnado pela linguagem, fala isso na conferência em Genebra, como pensá-lo no autismo? Neste caso, há um fracasso na construção das redes de linguagem. A série significante não se estabelece. Há apenas um significante, marca de gozo, que não articula nada. Marca de gozo, não é do desejo do outro. Tá? Marca de gozo, que não articula nada. Um S1 real e homólogo ao objeto A, petrificado, congelado. O congelamento do S1, um significante real, indica o não enlaçamento do simbólico no real. Porém, o fato de não haver uma série e o sujeito não ser representado por um significante para outro significante não quer dizer que o autista esteja fora do campo da linguagem. Houve um encontro com este campo e um congelamento, paralisando o processo na porta de entrada. O parlete se articula à demanda do outro, cujo endereçamento é tecido na linguagem. Ao considerar, na conferência em Genebra, um congelar como a operação que estabeleceu o estado autístico no desabrochar da linguagem, Lacan está afirmando que só acontece um autismo porque há um campo como o da linguagem. Neste campo, a exigência da escolha, ser ou sentido. Ainda na conferência em Genebra sobre o sintoma, Lacan aponta uma sensibilidade do corpo à linguagem. Inclusive diz que os autistas são personagens, sobretudo verbosos. O fato de termos dificuldade em dar sentido ao que um autista diz não quer dizer, comenta Lacan, que ele não fale. Os dois pontos afirmados surpreendem. Primeiro, porque Lacan localiza o autista não só na linguagem, mas também na fala, o que não é observável fenomenologicamente. Ao sublinhar que são verbosos, indica a dimensão da fala onde os autistas estão inseridos. A fala não é utilizável como comunicação. Não é feita para fazer laço com o outro, mas, ao mesmo tempo, é preenchida com palavras vazias de sentido. O segundo ponto que causa surpresa é a designação do autista como personagem. Personagem verboso. De fato, a impossibilidade de enunciar eu para aquele que funciona de modo autístico é evidente. Kanner já havia observado na fala das crianças autistas a particularidade do uso do pronome eu. A criança repete em espelho o que lhe é endereçado,
resultando que usa tu para falar dele mesmo. Entretanto, como assinala Lacan, o autista está no verbo e, como tal, fadado a se situar nesse habitar. E o faz como personagem, como representação, e não como representante da representação. Costello representando. Na impossibilidade de enunciar eu, uma representação de si adquire função de dar contorno, ao que, do contrário, é o caos da invasão. Afirmar verboso evidencia a conjunção da palavra e do gozo. Personagens verbosos, antes de tudo, quer dizer, a palavra resume o mundo na significação única e isolada do sujeito, sem representante nem do outro, nem do objeto. Quando o gozo não é mediado pela estrutura da linguagem, não se localiza fora corpo e é experimentado como invasão. Gozo que, para além do princípio do prazer, indica excesso. Verboso, no dicionário, quer dizer aquele que fala sem parar, barulhento. Não há cessão ao gozo vocal no campo do outro. O vivente permanece numa posição de recusa com a qual se protege da devastação, isto é, do risco de ser todo incorporado ou ejetado. A constituição do parleto implica o assujeitamento ao significante, algo encarnado na linguagem. A cadeia significante se constitui em torno do furo, oco da voz incorporada. Trata-se de uma condenação significante, uma escolha forçada, uma questão de vida e morte. Alienar-se ao significante traz a marca do desejo do gozo, e não só a marca do gozo. Alienar-se ao significante traz a marca do desejo do outro e o enlaçamento do imaginário com o simbólico. O vivente entra na alienação porque há, no campo do outro, um furo, forclusão do dizer. Aspas. Há, no campo do outro, uma impossibilidade de que a relação sexual seja dita. Isso para todo falante, né? Para o ser falante. Que algo possa ser dito ou não é questão de forclusão na linguagem. Isso é Eduardo e Cristina no texto deles, na primeira revista do autismo. Um furo onde tudo começa. Aspas. É por essa função do furo que a linguagem opera seu domínio sobre o real. Isso é Lacan no Seminário 23, Lê Santoma. Inclusive, ele diz que tudo parte do tu, né? Ou seja, a linguagem é suportada pela função do furo. No autismo, não acontece a forclusão do dizer. Falar que não opera a forclusão do dizer é o mesmo que afirmar que não acontece a função de furo da linguagem. A proposta que Eduardo e Cristina Vidal trouxeram no texto O que o autista nos ensina, considerações sobre alienação e o autismo, é ainda anos depois o que tem orientado nossos estudos no Núcleo de Investigação Clínica, as Psicoses e Autismo. Para eles, no seio da operação de alienação, Lacan introduziu a função de uma forclusão mais radical que a do nome do pai, e que dela dependeria a constituição do sujeito autista. Cito Eduardo e Cristina, na página 129, da primeira revista do autismo. Aspas. A forclusão, produzida pela orientação do real,
instaura a condição lógica para a queda do objeto A como aversão e impossibilidade do sentido. Sujeita ao regime de contingência, a forclusão pode não operar. A forclusão é sujeita ao regime de contingência. Pode acontecer ou não acontecer. Então, sujeita ao regime de contingência, a forclusão pode não operar. O outro primordial não apresentaria o buraco e a separação do objeto A não se realizaria. Hipoteticamente, tratar-se-ia de um grande outro não furado, precisamente no tempo lógico do advento do novo sujeito. Essa forclusão original não opera no autismo. O outro do autista não apresenta o buraco que permita figurar a existência. Fecha aspas. Uma outra forma de falar que não operou a forclusão do dizer é falar que não há furo. Isso se aceitamos a ideia de que estamos imersos no real, onde o outro é liso. Outro liso é a forma como Ilana e eu nomeamos o outro no autismo, né? No nosso texto, que está na revista do Objeto e Tempo, que é Autismo, Objeto e Tempo. Henrique Laurent, em seu livro A Batalha do Autismo, indica-nos que há uma forclusão do furo. É uma outra forma, eu penso, de falar que não operou a forclusão do dizer. A clínica com essas crianças nos ensina que não há furo e nada pode ser extraído. O outro liso da criança autista não porta a estrutura de furo, sem a qual não há como alienar-se ao significante e constituir-se como ser falante. A Rosine Lefort falava que o outro da Nádia, no nascimento do outro, era um outro. A Nádia tinha ficado em espera do outro primordial, que era o outro furado. E Marie-Françoise, o outro não portava o furo, que era o outro real. Já lá atrás, ela já marcava isso aí também, né? O autista, congelado a um único significante, um significante real, estaria no limite da linguagem, na porta de entrada da estrutura. Se não está dentro, também não está fora. De fato, o significante não é o que representa o sujeito para outro significante, no sentido pleno do simbólico, mas é um significante real, nonsense, onde não há sentido, mas é um significante. E nós temos muita dificuldade de escutar uma fala sem sentido e reconhecer e validar como fala. A gente até costuma escutar na nossa clínica a criança falando sem parar, essa fala sem sentido, e os pais se dirigirem ao nariz falando, não, ele não fala. Ele não fala com sentido, mas ele fala, né? Não é uma fala para comunicação, mas é outra coisa que está em jogo, é o gozo, mas é uma fala. Ao pensarmos o autismo, o acento não deveria ser colocado nem só do lado do campo do vivente, nem só no campo do outro, mas no encontro, na maneira como se dá este encontro. Fazer entrar o significante no real. A pergunta, como pode ser produzido o campo de endereçamento, deve se apoiar no que se revela previamente no encontro com o primeiro grande outro, aquele que encarna a posição de apresentar à criança o mundo simbólico. Nas conferências americanas, Lacan chama a atenção para o fato de que a língua de que fazemos uso, português, francês, né, damos o nome de língua materna.
indicando que o campo onde o vivente é acolhido é particular, lhe é próprio. Essa relação primitiva com o campo da linguagem instaura uma distinção que se chama Lalang. Restos de palavras ouvidas, fora compreensão, rudimentos que chegam à criança afetando-a como ser falante. Trata-se de ser afetado e agarrar-se aos sons que fazem parte da língua materna. Língua em que é tomado pelo outro, até poder se apropriar dela. Na direção da cura com a criança autista, é preciso escutar os termos verbais dela, uma vez que o significante não está aí funcionando como o que a representa. É preciso escutar sons, barulhos, estereotipias, sua fala própria, que traduz a recusa a assumir a posição de enunciação. A partir do dispositivo analítico, espera-se uma abertura na direção da lalação, palavra como gozo, que, apesar de não ser endereçada ao outro, não o deleta. Isto é, não anula que o outro tenha ali deixado suas marcas. Um som modulado é da ordem da gênese da linguagem. O analista deverá escutar o momento em que, ao apelar ao grande outro, algo se diferencia em Lalang e o significante poderá emergir, ou, como diz Lacan, ser extraído. A escuta analítica não se resume apenas a escutar alguém, mas escutá-lo numa estrutura de linguagem. Escutar como se vira para se articular na linguagem e poder articular uma linguagem. Eu quero enfatizar que eu digo articular uma linguagem e se articular na linguagem, eu não estou falando se estruturar, porque se estruturar implica em nó, em enodamento, né? E não se trata disso, não há essa estrutura, esse nó não se dá, mas algo aí se articula, né? Lacan diz que os significantes são os que articulam, fazem a articulação. E esse significante, mesmo no real, algo aí é possível articular, poder articular uma linguagem, uma fala própria, né? A aposta é escutar esses termos verbais, recolhê-los na direção de uma fala, ter no horizonte o significante. Recolhê-los na direção de uma fala, validar aqueles termos, né? Ter no horizonte o significante. Apostar que algo do funcionamento do significante possa vir a se colocar. E é a ética na sustentação do discurso do analista que mantém esta aposta. O analista, sustentando o não todo, confronta o todo autístico. É o objeto A, objeto causa, como agente no discurso que traz a dimensão do real. No texto A Terceira, Lacan afirmará que Lalang civiliza o gozo. Pelo termo civilizar, entendemos que o savoir-faire com Lalang teria como efeito que o corpo passe a gozar de objetos destacáveis. Lalang é o tesouro feito de precipitados e resíduos do material sonoro e vai viabilizar a ligação da palavra com o gozo. O vivente
precisa da incorporação do oco da voz para civilizar o gozo e iniciar a articulação da cadeia significante. Vai se desenhando o destacamento dos objetos, principalmente os do desejo do outro. A voz e o olhar vão permitir construções, bordas, ressonâncias, contornos. O autista, então, se caracteriza por não ter incorporado a voz que sustenta o primeiro tempo da identificação, acarretando um congelamento, uma fixação que se expressa como recusa a assumir uma posição. Compromete-se a função representativa do sujeito e a cadeia significante fica travada. Será que, ao validar os termos verbais, o analista faz operar a voz no seu estatuto de objeto, possibilitando um esvaziamento de gozo e uma peneira como referida por Lacan em 75, no Banho de Linguagem? Estar na linguagem supõe a existência de um lugar, o do outro limpo do gozo. A verdade da alienação ao significante não significa que o sujeito se constitua apenas a partir do outro, sinalizam Cristina e Eduardo, mas que se realize, nesse ato, uma evacuação do ser e do outro. O outro, no autismo, está excluído. O que há é um S1 só, significante real, marca de gozo. Entretanto, é preciso um traço, um significante, uma marca do desejo do outro, e não só uma marca de gozo. Aí o significante, a série vai, né, da cadeia vai poder ser aí lançada, né, desencadeada, e o significante vai representar o sujeito para outro significante. Aí a gente vai poder falar de um simbólico. Mas o autista não. O autista é marca de gozo e não traço, né? A questão do significante é mesmo esse significante no real. Não sei se, como ele diz na terceira, homólogo objeto A, mas não deixa de ser significante. Por isso que ele está na soleira da porta de entrada, mas ele não está totalmente fora da linguagem. Ele está fora do simbólico, mas da linguagem. A clínica com essas crianças evidencia que é visado sempre o mesmo ponto, pois trata-se do gozo do um. Há um esforço pela pura repetição do um só. Necessidade de que as coisas obedeçam sempre uma ordem. Verdadeiros rituais. E quando não ocorrem, respondem em crise. Poderíamos dizer clínica da repetição pura do S1 só? Essa é uma pergunta que o Lohan se faz. Clínica do real por excelência? O sujeito se goza sem o trajeto da pulsão que poderia articular seu corpo ao outro. Sem furo, consequentemente, sem bordas, o ínfans tenta construí-las lançando mão de circuitos. Filas de objetos, desenhos com contornos comparecem. Produzem muitos furos no papel, furos no pano. Descompletam o outro. Retiram óculos, canetas, chaves são carregadas, pedacinhos de paredes arrancados. O sujeito parece precisar livrar-se de um cheio demais por encontrar-se às voltas com um excesso. Estas invenções podem funcionar como ponto de enxugamento, redução de gozo, amenizam o barulho do real. Nós chamamos invenções, né? Mas
por não ter outro significante, porque é um fazer que tem efeito, por isso invenção, né? que tem consequência, tem efeito. Há um apaziguamento, isso aparece. Se o que não há é furo, talvez do lado do ínfans, seja pelo circuito e sua repetição, numa tentativa de fazer entrar a diferença no indiferenciado, fazer entrar o significante no real, que se possa tentar desenhar o buraco. Do lado do analista, é a partir da instauração de um lugar, o do analista, que através do seu ato, suportado e vetorizado pelo desejo do analista, sustenta o sujeito em sua invenção na via de construção de bordas. Trata-se de permitir ao sujeito livrar-se do estado de congelamento, de fixação. Qual o lugar do analista nesta clínica? O analista, no lugar de pequeno outro semelhante, deve tornar-se parceiro do ínfans, sem reciprocidade imaginária em uma posição dual e sem função investigativa simbólica de grande outro. Se deixar tomar pelas sonoridades enigmáticas. E só estar. Estar de um modo ou outro, como um outro avisado do real. Estar de modo outro acarreta uma mudança e um savoir-faire. É preciso que tenha sido feita uma travessia e que vigore o discurso do analista. Psicanalizar é tratar o real, e o autista, ao escancará-lo, tem muito a ensinar aos analistas. Se governar, psicanalizar e educar são impossíveis, pelo menos para Freud, é porque há um real em jogo. Os três são baseados nos poderes que um homem pode ter sobre outro através da palavra e encontram, em última instância, o limite à sua ação no fato de estarem submetidos ao inconsciente. O impossível do governar vê-se estampado na mídia, né? A gente já nem aguenta mais, né? Do psicanalizar, apontou-se uma linha tênue, difícil de ser mantida e que demandou trabalho de análise, que é essa linha tênue do discurso do analista, que é fácil escorregar, mas é também possível de voltar, né? Sustentar essa linha do discurso do analista. Resta a questão sobre o lidar com o real no trabalho dos educadores. Confrontar-se com o real supõe apelar à intervenção de uma solução criada sob medida. O trabalho de educação é de uma natureza particular. Não deve ser confundido com os modos de ação da psicanálise e não pode ser substituído por eles. Isso é muito importante. O educador deve ter uma formação, sem a qual o objeto de seus esforços, a criança, permanece para ele um enigma indecifrável. E a título de provocação, eu vou finalizar trazendo colocando em discussão uma questão, né, sobre que eu acho importante para a gente começar a discussão e abrir, não sei como vai ser. Mas, retornando à frase da epígrafe do texto, que é o inconsciente estruturado como uma linguagem, é necessário sublinhar a estrutura. Lacan, ao longo de seu ensino, evidencia que a estrutura é o real que surge na linguagem. A estrutura é de linguagem. O nó é a estrutura.
Aí, a minha provocação. A partir da topologia, o nó é apresentado por ele como uma escrita, uma nova maneira de falar do sujeito do inconsciente. Desse modo, com o nó, a ênfase está colocada no sujeito, na maneira singular de um sujeito se articular na linguagem e poder articular uma linguagem, como um histérico, um autista, um obsessivo, um psicótico. Sendo assim, o que está em questão não é a psicose ou o autismo, mas um psicótico ou um autista. Quer dizer, o sujeito, na sua singular maneira de manter o nó atado, a psicose, ou de construir bordas desenhando os registros, como seria o autismo. Aliás, e essa é a provocação, não seria esta uma grande contribuição que a topologia dos nós traz à psicanálise? Poder se distanciar ainda mais da medicina, da psiquiatria, das estruturas clínicas, né? E poder se ater cada vez mais à escuta do sujeito do inconsciente, mesmo que por vir a ser, como no autismo, é uma colocação que está colocada para a gente, para provocar mesmo. Que para aquele que se articula ao modo autista, além do indiferenciado do real, possa surgir um contorno, ainda que não um corpo, e possa ser afetado pelo significante. RSI, né? A aposta da psicanálise é que se dê um enlaçamento entre imaginário e simbólico e que estes venham revestir o real. É isso. Vera, tem que bater palma aqui. Um trabalho realmente instigante demais. Estou com isso na cabeça desde ontem, quando pude ler com mais calma. Te agradeço a oportunidade da gente estar discutindo esse texto aqui.